Bom dia, turma. Hoje a gente vai estudar expressões algébricas, capítulo 4, página 102, tá? Dando continuidade à matéria, a gente vai ver expressões algébricas, que inclui a álgebra, tá? A álgebra é uma parte da matemática que estuda expressões e cálculos com letras, tá? A gente já viu anteriormente que para calcular, a gente coloca a letra para um lado, o número para o outro e calcula, muda de sinal quando muda de lado e tal. Só que aqui ele mostra os elementos, né, da expressão algébrica, os nomes, dados e tudo, tá bom? Aqui ele diz, né, expressões equivalentes, quando a gente simplifica uma expressão, né, quando tem uma letra fora, né, do parêntese, a gente multiplica um por um, né, igual no exemplo aí da página 103. Na página 103 tem um exemplo, x mais 3, aí abre o parênteses, x mais 1, fecha o parênteses, menos 1. Como que a gente simplifica essa parte? A gente repete o x e o número que está do lado de fora da parêntese, a gente multiplica 1 por 1. Como, professora? Distributiva. A gente vai multiplicar o 3 por x e o 3 por 1. Então, a gente repete o que está no começo, que é x mais 3 vezes x dá 3x, mais, repete o sinal de dentro do parênteses, 3 vezes 1, 3. Então, vai ficar x mais 3x mais 3 menos o 1 que está do lado de fora. Depois disso, eu junto quem é x, junto com quem é x, e o número com quem é número. Então, eu vou juntar x mais 3x, 4x. 3 menos 1, 2. Então, essa parte 4x mais 2 é a expressão equivalente à expressão x mais 3 vezes x mais 1 menos 1. É a expressão equivalente, é quando a gente simplifica ela, tá? Agora, qual o valor numérico? Para a gente achar o valor numérico, a gente tem que dar o valor para o x. Então, se eu quiser que o x seja 1, no lugar do x, eu vou colocar o valor 1. Se eu quiser que seja 2, no lugar do x, eu vou colocar o valor 2, tá ok? Aí, no caso, ele escolheu que o x fosse 6, tá? Então, no lugar do x, colocou 6. Aí, ficou 4 vezes 6 mais 2. 4 vezes 6 dá 24, mais 2 dá 26. Então, o 26 é o valor numérico. Por que numérico? Porque ele não tem letra. Quando ele tem letra, é uma expressão algébrica, tá? Então, quando tem letra, expressão. Quando tem número, valor numérico. Aí, gente, mais embaixo tem um quadro amarelo explicando o que é expressão algébrica, o que é variável. A variável é a letra, tá? A gente pode chamar de variável, pode chamar de incógnita também. É a letra que a gente não sabe o valor, tá bom? Mas a gente vai estudar como variável. Então, qualquer letra que tiver na expressão algébrica se chama variável, tá? O valor numérico é o valor que a gente acha depois de substituir a letra, a variável, e a expressão equivalente é quando a gente simplifica ela, tá ok? Ainda nessa página 103, no final, tem um quadrinho amarelo mais claro, escrito o seguinte: durante o planejamento de uma viagem, Thalita verificou que gastaria R$ 170 com as passagens de ida e volta e R$ 65 por dia de hospedagem na pousada que escolheu. Letra A. Qual seria o valor gasto por Thalita com passagens e hospedagem caso ela ficasse nessa pousada por 4 dias? E se ela ficasse hospedada por 5 dias, quanto gastaria? Nesse caso, a gente pula para a página 104 e ele mostra uma resolução desse problema, né? Como que a gente vai resolver? A gente consegue fazer a conta de cabeça, mais ou menos, né? De quanto que ela vai gastar. Mas, para nos ajudar e facilitar, a gente cria uma fórmula, né? Que seria uma fórmula? Seria, no caso dela, V, que é a viagem, é igual a R$ 170, que são as passagens, mais 65 vezes D. Por que 65 vezes D? É 65 vezes a quantidade de dias de hospedagem, porque é R$ 65 por hospedagem. Então, dependendo da quantidade de dias, a gente vai achar um valor.
vamos colocar um exemplo, o exemplo dado aqui no livro. Exemplo que ela tenha ficado 2 dias, né? Então, vai ser 170 mais 65 vezes 2. 65 vezes 2 dá 130. 130 mais 170 dá R$300, certo? Então, a viagem dela seria gasta R$300, entenderam? Agora, se ele quiser um valor contrário, por exemplo, eu gastei tanto e quero saber quantos dias que eu tenho tanto de dinheiro, quero saber quantos dias eu posso passar lá. Aí, ao invés de você colocar o valor nos dias, que é o que você quer, você vai colocar o valor na viagem, porque é o dinheiro que você tem para gastar, tá? Então, aí no caso, aqui o segundo exemplo tem R$625. Então, eu vou colocar no lugar do V. 625 igual a 120 mais 65 vezes D. O D é o que eu quero achar. Então, eu não posso tirar esse D daqui, tá? Então, como que eu vou fazer? Eu vou passar o 170 para o outro lado, certo? Porque eu tenho que deixar quem é letra de um lado e quem é número do outro. Então, vai ficar 625 menos 170 igual a 65D. Então, vai ficar 455 igual a 65D. Só que eu quero o D sozinho. Então, vou passar o 65 dividindo. Vai ficar 455 dividido por 65, que dá 7. Então, com R$625, eu posso ficar nesse hotel por 7 dias, tá? Na página 104, no final da página, tem mostrando equação, né, incógnita, a parte de fórmula. Aí ele mostra denomina-se equação uma igualdade na qual aparecem uma ou mais letras, chamadas incógnitas. Então, a fórmula é uma forma de uma equação. É uma equação, porque ela tem 2 letras, tá? Então, as letras são chamadas de incógnitas na equação e representam números desconhecidos. Então, na expressão, a letra é variável. Na equação, a letra chama incógnita, tá? Aí tem os membros. O primeiro membro é quem fica antes do sinal de igualdade. E o segundo membro é quem fica depois do sinal de igualdade, tá bom? Na página 105 tem alguns exemplos, aí vocês dão uma olhadinha. Bem mais para frente, lá na página 109, a gente começa a ver o estudo de polinômios, tá? Polinômios é quando a gente tem várias expressões algébricas, tá? Como que a gente faz a nomenclatura? A nomenclatura, primeiro, parte do monômio, que o monômio é uma letra e um número, tá? Então, a parte que tem o número se chama coeficiente. E a parte que tem a letra se chama parte literal, tá? Isso é no monômio. O monômio, então, é tudo que é formado com uma letra e um número, tá? Pode ser várias letras, tá bom? Igual no exemplo do quadrinho amarelo. Tem um assim, 4x² YZ. Ele também é um monômio. Por quê? Ele não está dividido em partes. Como a gente sabe que ele é mais do que um monômio? Quando eu tenho um monômio, um sinal de mais ou de menos, e um outro monômio, eu chamo ele de binômio. O polinômio é vários monômios juntos, tá bom? Mais de 3 monômios. Na página 110, bem lá em cima, ele mostra a nomenclatura. Monômio é quando é só a letra e a parte literal, coeficiente parte literal. Quando eu coloco um sinal de mais ou de menos e coloco outro monômio, ele se chama binômio. Quando eu coloco mais um monômio com sinal de mais ou de menos, ele se chama trinômio. Então, quando eu tenho um monômio, é monômio. Quando eu tenho 2 separados por um sinal, é binômio. Quando eu tenho 3, é trinômio. E quando eu tenho mais de 3, é
polinômio. Pode ser 4, 5, 6, 7, é polinômio da mesma forma, tá? Então, vocês olham aí na página 110, bem lá em cima. Um primeiro é monômio, segundo binômio, terceiro trinômio, quarto polinômio. A única coisa que difere eles é o sinal. O sinal separa a quantidade. Então, se não tem sinal nenhum, é monômio. Se tem um sinal, binômio. Se tem 2 sinais, trinômio. E se tem mais, é polinômio. Agora a parte mais gostosa dos polinômios, que é a adição e subtração, tá? Essa parte de adição e subtração é o seguinte: eles vão te dar 2 polinômios e você vai juntar eles. Só que quando tem um polinômio, eu não posso sair juntando todo mundo com todo mundo. Eu tenho que separar quem tá igual. Igual na página 112. Tem assim: AB mais 3AB mais 3AB ao quadrado mais 3AB. Quem está repetindo? O AB, que tem 2 vezes, e o 3AB, que tem 2 vezes, certo? Então, eu vou juntar eles. Quem se parece com quem se parece. Quem não se parece fica sozinho, tá bom? Então, quando eu juntar um AB com o outro AB, vai ficar 2AB. Quando eu juntar 3AB com 3AB, vai ficar 6AB. Mas não é todo mundo AB? É. Então, eu vou juntar 3 com 3, 6. Com um, 7. Com o outro, 8. Então, são 8AB e 3A ao quadrado. Ele mostra a conta passo a passo aqui embaixo. Ele colocou AB mais 3AB mais 3A ao quadrado mais 3AB. Então, vamos lá. Ele colocou, ele arrumou, né? Organizou quem é AB junto. Então, ficou AB, 3AB, 3AB, 3A ao quadrado, que é sozinho. Então, ele junta os números que tá na frente, ó. O 3, ó, o 1, né? O 1 do AB, 1 do AB, 3 do 3AB, 3 do 3AB. Então, vou juntar 1 mais 1, 2. Com 3, 5. Com 3, 8. Então, vai ficar 8AB mais 3A ao quadrado. Se você conseguir somar sem precisar fazer esse joguinho de colocar os números na frente, show de bola, tá? Então, a primeira coisa é identificar quem tá igual. Agora, na página 113, ele mostra o polinômio oposto. O que é polinômio oposto? É como se eu colocasse o polinômio com sinal de menos, tá? Como que eu faço isso? Eu troco o sinal de todo mundo. Se o polinômio tem sinais positivos, o meu oposto vai ser todos com sinais trocados. Para quando eu juntar, ele dá um resultado de 0, tá bom? É a mesma coisa do número nulo. Se eu tenho o número 7, eu junto com o número menos 7 e ele fica 0. É só mudar o sinal, tá bom? E a subtração é a mesma coisa da soma, tá? Eu pego os números, eu repito o primeiro termo, né? O primeiro polinômio. E o segundo, eu vou mudar o sinal deles. Por quê? Se é menos, eu tenho o sinal de menos ali no meio, eu tenho que mudar o sinal de todo mundo, que eu vou ter que fazer jogo de sinal. Então, eu repito o primeiro polinômio, mudo o sinal de todo mundo e junto, tá? Então, ó, aí no exemplo tem assim: 8A ao quadrado mais 3AB menos C ao quadrado. Menos 5A ao quadrado menos 6AB menos 4C ao quadrado. Então, essa segunda parte, esse segundo parêntese, ele vai mudar o sinal todo mundo. Se o 5A ao quadrado está positivo, ele vai virar negativo. Se o 6AB está negativo, vai virar positivo. Se o menos 4C ao quadrado está menos, ele vai ficar positivo. Depois disso, eu identifico quem tá igual e junto, tá ok? Bem tranquilo, galera. E assim nós finalizamos a matéria de hoje, tá? Vou passar as atividades para vocês e conforme for, vocês podem mandar mensagem para poder tirar as dúvidas, tá? Que eu vou estar online na sala de vídeo chamada. Tenham um ótimo dia e fui!